meu querido amigo, minha querida amiga, que já está preparadinho também, né? Para ouvir. Mas a história de hoje é linda. Gente de Deus, essa história desse enfermeiro, cujo nome dele... Não, o nome vai ser uma surpresa, porque ele vai abrir com a história do nome dele, tá? Então o nome dele vai ser uma surpresa. Então não vou dizer o nome ainda, para que vocês vivam comigo já essa emoção de cara com respeito ao nome dele. Ele é um enfermeiro. E é impressionante a história que ele vai contar. Linda demais. Antes de eu começar a história do meu querido enfermeiro carioca, ele é carioca, eu quero fazer um convite para você. Seja membro aqui do nosso canal. Vai ser tão importante. Me dá esse gosto, vai. Me faz esse carinho. Me faz esse carinho. Seja membro aqui do nosso canal. Será uma honra muito grande ter você como membro do nosso canal. E se você quiser, aí você diz assim: ô Paulinho, me manda um beijo, me manda um alô. E logo na abertura aqui da nossa carta, da nossa história, eu quero mandar um beijo bem legal para você. Tá bom? Combinado assim? Podemos marcar isso para amanhã? Quero ver, hein? Quero ver. Seja membro do canal. Não vá se esquecer de se inscrever no canal. É tão importante. Fortalece o canal junto ao YouTube. E outra coisa que o YouTube gosta é do tal do joinha, aquele positivo. Não custa nada, né? Dá aquele positivo pra gente aí. Aí o YouTube recomenda o nosso canal para mais gente. Receberemos mais histórias e fortalece a nossa amizade. Que bom, hein? Ô Paulinho, mas você não vai contar a história do enfermeiro? Vou contar. E vai começar pelo nome dele. Não vou dizer o nome dele assim de cara. É óbvio que vocês vão saber. Mas não vou dizer de cara, porque a história vai começar exatamente com esse tema do nome dele. Tudo pronto? Tudo preparado? Isso posto, vamos à história do Ele é carioca. Alô, enfermeiro, tua história hoje. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tem coisas que ao longo da vida a gente vai desistindo de fazer. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Eu parei de exigir que as pessoas me chamassem corretamente pelo meu nome. Eu fui registrado com o nome de George. George, um nome bem inglês. George, até podia ser. Se alguém quisesse eu falar George, tudo bem. Mas George é mais bonito, né? Mas não tinha jeito, Paulinho. Virei Jorge. Não teve jeito, virei Jorge. Eu não sei se era a dificuldade dessa gente simples brasileira, com a pronúncia de um nome inglesado, né? Posso falar assim, Paulinho? Pode. Então, ou era isso, ou era mesmo por pura acomodação. É mais fácil falar Jorge do que George. Eu não sei o que era, mas 98% das pessoas me chamavam de Jorge. E a depender do momento, eu virava Jorjão, Jorginho, mas George ou George, nunca. Então eu fui cansando de corrigir as pessoas, sabe? Era melhor aceitar. Tá bom, tá legal. Pode me chamar de Jorge. Tá, eu aceito. Eu aceito o argumento. Tá, eu sou o Jorge. Ainda mais na minha profissão. Eu virei enfermeiro e eu comecei como enfermeiro geral. Eu quero dizer que de todos, mas olha que coisa, né? Se bem que as mulheres agora vão ficar admiradas. Eu era enfermeiro geral, assim, de todos. Mas me dei bem com as mulheres parturientes. Virei enfermeiro especializado, trabalhar nos partos. Exatamente isso, na obstetrícia, nos partos. E tinha um particular, eu não sei se era o apego que eu tinha aos bebezinhos.
justamente porque eu não podia ser pai. Não, eu não podia ser pai. O problema não era com a Tânia, minha esposa. Nós éramos casados, eu e a Tânia, desde que nós nos casamos, nós tentávamos ter filhos, mas não era possível, eu não conseguia ser pai. E talvez tivesse algum fundo de explicação. Me apeguei demais à coisa da obstetrícia. O momento do bebezinho nascer, me transformei num grande enfermeiro. E comecei a trabalhar como enfermeiro de uma equipe médica de obstetras. E esses médicos amavam o trabalho que eu fazia. Um dia, esses médicos foram para uma maternidade particular, até se tornaram sócios dessa maternidade particular. E me convidaram, me levaram. Então eu virei enfermeiro de maternidade. E olha que era uma especialização mais indicada para o feminino. Mas coisas da vida, eu levava jeito, eu tinha talento. E foi fazendo isso que um dia eu conheci o poeta. Poeta! Seu nome, Elias. Mas era impressionante. Ele tinha a alma de poeta mesmo. Até fisicamente, ele me lembrava demais o Vinícius de Moraes. Ele era tão carioca quanto o Vinícius de Moraes, tinha uma voz igual, sotaque, assim, sabe, muito parecido. E eu brincava com ele. Elias, só faltava você ter conhecido a Garota de Ipanema antes do Vinícius. Teria sido você que teria feito a Garota de Ipanema, aquela música famosa, que se transformou uma música mundial. E ele, bem-humorado, ria nessa hora. Ele gostava de abraçar as pessoas. Ele era um sujeito extremamente carinhoso, Elias. E eu conheci o Elias numa verdadeira loucura. E o que eu vou falar vai fazer com que vocês todos entendam um pouquinho a alma de um poeta. Vocês vão passar a entender como é que funciona a alma de um poeta. É diferente dos chamados homens normais. Vocês vão entender que realmente é diferente. O Elias, ele chegou lá na maternidade como companheiro de uma mulata de fechar comércio. É assim que a gente, pelo menos, falava. Quando você dizia que a mulata era de fechar comércio, é porque ela era linda. E ela era a mais linda mulata que eu já tinha visto em toda a minha vida. E olha que eu via mulher bonita todo dia, hein? Todo dia. O nome dela, Nazaré. Ele, o poeta, internou a Nazaré para que ela ganhasse nenê na maternidade na qual eu trabalhava. E eu acabei sendo o enfermeiro desse parto, do parto da Nazaré. Eu fui o enfermeiro. Fui eu quem passei o menino de Nazaré para os braços do Elias. Até ali, eu acreditava piamente que Elias fosse o pai. Eu tinha certeza absoluta disso, porque eu nunca tinha visto um marido assim tão carinhoso, tão atencioso como ele estava sendo com a mulher. Então eu entreguei a criança para ele e eu me lembro que eu falei: pai feliz, pode ficar orgulhoso, porque o menino é lindo e tem um bingolim grande, hein? Eu brincava assim, sabe? E tem um bingolim grande. Olha aqui, pai orgulhoso. Entreguei o menino para ele. E o Elias, cheio de amor, acolheu a criança em seus braços. E foi tão emocionante que ele até chorou, sabe? Ele até chorou de emoção. Depois, esse carinho acabou seguindo no quarto, onde eles ficaram ao longo de 3 dias, uma vez que a Nazaré havia passado por uma cesariana. Nesse período, estreitei muito a minha amizade com o poeta, com Elias. E um dia, na lanchonete da maternidade, ele me viu sentado e ele veio se sentar junto a mim.
e adorei quando ele me chamou. Eu falei que 98% me chama de Jorge. Portanto, tem 2% que me chama de George. Mas ele caprichou mais. É poeta, né? Ele me chamou George, assim com aquela pronúncia. George. Foi assim que ele me chamou. Ele me chamou de George. Ê, poeta, com sotaque, coisa de poeta. Até nisso ele era diferente. Fiquei tão contente. Eu fico tão contente quando alguém acerta o meu nome. Bom, foi naquela conversa que eu fiquei sabendo da grandeza do coração do poeta, daquele homem. Ai, prestem atenção vocês. O menino da mulata chamada Nazaré não era filho dele. Não era não. Num domingo, olha a história dele com a Nazaré. Ele me contando ali naquela mesinha da lanchonete da maternidade. Num domingo, hora do almoço, o poeta voltava da praia, quando ele viu aquela moça chorando nas mesas externas de um restaurante. No Rio de Janeiro, para quem não vai, é muito comum que tenha o restaurante, a parte interna, e algumas mesas são colocadas no calçadão, ficam para fora. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. Eu acho que em toda a cidade praiana é assim. Então ele viu aquela moça que estava chorando nas mesas externas de um restaurante. Aos olhos do poeta, não iria passar ao largo aquela cena. Ele viu, e tal qual o bom samaritano da Bíblia, ele se interessou, porque a diferença do bom samaritano para os demais é justamente o interesse. Não é ficar com pena. É porque tem gente que passa, vê alguém chorando, se apieda, fica com pena, mas tudo bem, vai embora. Não. Ele parou, ele viu e se interessou. Ele quis saber por que aquela moça chorava. E a Nazaré então contou para ele que ela estava grávida, não tinha lugar para ela ficar. Estava com fome e perdida na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele convidou-a para almoçar. Olha a atitude. Almoçaram juntos. Ela devorou 2 pratos do restaurante. O meu amigo, o Elias, o poeta, disse que o restaurante servia bem, pratos grandes. Mas ela estava com tanta fome, a Nazaré, que ela devorou 2 pratos do restaurante. Ela estava faminta, grávida, né? Vocês imaginem. Então ele acolheu a Nazaré no seu apartamento. Ela estava grávida de 4 meses. Jamais tocou na moça nesse período, a respeitou. E ele a internou na maternidade para que ela ganhasse ali o seu bebê. E eu jurava, gente, que ele fosse o pai da criança. Não, ele não era. Talvez o chamado homem normal tivesse vergonha até de contar essa história. Mas ele não. Ele era um poeta. E ele me contou essa história com todos esses detalhes. Aí eu perguntei para ele: sim, e Elias, e agora? E agora, como é que as coisas vão ficar? George, as coisas vão ficar como elas já estavam. Ela vai continuar morando lá em casa com o Stefano. Esse era o nome do menino que a mãe tinha escolhido, Stefano. E o dia que ela quiser, ela, a Nazaré, o dia que ela quiser ser minha mulher, ela será minha. Porque é lógico, eu já estou perdida e completamente apaixonada por ela. Assim era o poeta. Este era o retrato do poeta. Apaixonado pela mulher que ele socorreu, levou para ganhar um bebê que não era dele, mas sem tocar na mulher. Um respeitador, um verdadeiro amante, né? Fosse um homem normal, talvez nossa breve amizade terminasse também ali. Mas não, ele passou os telefones dele e ficou com o meu. E adivinha, nunca mais deixou de ter contato comigo. Não tem jeito. Poeta é mesmo diferente dos demais. É um povo diferente.
Meu Deus do céu, que inveja eu senti daquele homem, totalmente diferente de mim. Ele era um homem letrado, ele era formado em direito, portanto advogado, e escrevia livros de poesia. Elias se tornou o meu melhor amigo, e eu fui o primeiro a saber o dia que a Nazaré, a mais linda das mulatas, entrou no quarto dele e disse que daquele dia para frente dormiria com ele em sua cama. O poeta, ele me ligou dizendo que aquele era o dia mais feliz da sua vida. E tá pensando que foi de uma hora para outra? Foi nada. Foi quando o Stefano, filho da Nazaré, já tinha feito o primeiro aninho de vida dele. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Tudo isso me faz afirmar que poeta, é diferente dos outros. Tudo isso que acontecia na vida dele, eu era a primeira pessoa a ficar sabendo. Eu, de meu turno, já sou uma pessoa bem diferente, sabe? Sou muito reservado, eu sou muito difícil de me abrir. Mas quando da minha primeira grande crise com a Tânia, minha esposa, o poeta foi o primeiro a saber. E com a sua sabedoria de poeta, me deu tantos conselhos bons. Eu tinha me envolvido com uma outra enfermeira lá no hospital. Tinha sido uma paixão que havia batido em mim. Você sabe, eu não estou justificando, mas o hospital oferece determinadas facilidades. Você está num ambiente totalmente fechado, camas limpinhas, travesseiros, ar-condicionado. Sabe, essas facilidades todas, e etc, e etc, etc. E aquela mulher, de repente um dia cismou comigo e eu cismei com ela. E nós passamos a ter um caso. Alguém notou, percebeu, e a minha mulher Tânia ficou sabendo. Nossa, eu neguei, obviamente que eu negava, mas uma crise se instalou no meu casamento. E ele, o poeta, me ajudava com seus conselhos. Foi até devido aos conselhos do poeta que meu casamento resistiu. Havia, sim, muito amor entre mim e Tânia, minha esposa. Mas você sabe, o casamento resistiu, mas perdeu muito daquele seu brilho. É aquela história, né? Mesmo assim, se vive. Vez ou outra, eu me encontrava com um poeta. Íamos a um bar, a um restaurante. Ele amava churrascaria. Na verdade, ele amava mais o uísque do que a carne. Mas ele me dizia que a combinação era perfeita. Há um bom Scott e depois um filé de tiras. Essa combinação é perfeita. Nesses encontros, ele sempre levava a mulata mais linda do mundo, que era a Nazaré. E eu também fazia questão de levar a Tânia. E ficávamos ali os 4 conversando. Até que um dia, o poeta, ele passou lá na maternidade. Bom, deixa eu avisar que a nossa amizade, a essas alturas, já tinha completado 5 anos. E isso era fácil da gente saber devido à idade do Stefano. O Stefano estava com 5 anos. E qual era o motivo do poeta me procurar? Nazaré havia fugido. Gente de Deus, você não confundiu a palavra, não? Não. A expressão é essa mesmo. A Nazaré, a mulata mais linda do mundo, havia fugido da vida do poeta. A expressão era essa. Tinha fugido. E tinha deixado um bilhete. Ela deixou um bilhete para o poeta, onde ela pedia perdão por fazer com ele o que estava fazendo. Sabe qual era a justificativa dela? Que o homem que ela amava tinha voltado. Mas preste atenção nesse detalhe. Nazaré fugiu, foi embora com o homem que ela amava.
mas deixou o Stefano com o poeta. O filho que ele, poeta, havia registrado em seu nome como sendo seu filho, mas cuja história verdadeira vocês todos já conhecem aqui. Eu já contei para vocês. Fiquei admiradíssimo demais. Meu Deus do céu, qual é o homem que teria essa atitude e faria como o poeta fez? E como seria agora a vida do poeta dali para frente, sozinho para advogar? Ele exercia a função de advogado que o sustentava, e um hobby que ele tinha, escrever os seus livros. Ele dizia, isso não dá dinheiro. Livro dá prazer. Ele escrevia seus livros de poesia. Só que ele havia ficado com um menino, gente, um menino de 5 anos. Bem, eu, para ajudar, eu conhecia uma senhora que trabalhava lá no hospital, no setor de faxina. E eu a indiquei para ela ir trabalhar na casa do poeta e ajudá-lo com o menino. A dona Cristina, é o nome dela, ficou feliz, gostou do novo emprego e passou até a ganhar melhor. Se tornou uma grande auxiliar na vida do poeta. Então ela ajudava com o menino, olhava o menino para ele, trabalhava no apartamento do poeta. Tudo isso servia apenas para fortalecer a nossa amizade, sabe? A nossa amizade que ia num crescendo. Dali para frente, eu comecei a entender o coração do poeta. O grande amor da sua vida era a mulata Nazaré. Mas ela tinha ido embora. Aí o poeta começou a tentar descobrir um novo amor. Ele dizia para mim, nós não sabemos quanto tempo nós temos para viver, sabe? George, vem cá. Você tem um nome nobre, nome de reis da Inglaterra. George. Pois é, George. Nós não sabemos quantos anos viveremos nessa face da terra. E eu sinto que eu preciso encontrar um amor. Então foi dali para frente, a partir do momento que a Nazaré tinha fugido da vida dele, que ele começou a tentar buscar esse novo amor. E ele tentou várias vezes. Eu confesso que sim. Às vezes, eu até sentia assim, um pouquinho de inveja, porque o poeta era danado, sabe? Ele era mais velho que eu, mas ele tinha uma conversa gostosa. Sabe, imagine aí o Vinícius de Moraes conversando com você. Era prosa. Ele tinha prosa e poesia. A poesia era linda. Algumas até refinadas demais para o meu entendimento de homem ignorante. Mas a prosa dele era uma delícia. Um dia, o poeta tentando esses amores, um dia veio a prova maior de amizade que eu podia receber do poeta para comigo. Sinceramente, eu acho que não pode haver prova maior. Foi aquele documento que ele, como advogado, tinha elaborado, ele tinha feito. E ele começou a ler para mim o documento. Ele me encontrou, aliás, eu estava com a Tânia, a minha mulher. Ele fez questão que estivéssemos juntos. No documento ele começou a ler para mim e para a Tânia. E ele começou assim: eu, Elias de tal, declaro na qualidade de genitor de Stefano de tal, era o filho dele. Bom, deixa eu colocar aqui a idade do menino, tá? Porque a idade do menino demonstra a idade da nossa amizade. O garoto estava com 8 para 9 anos. Declaro que na qualidade de genitor de Stefano de tal, e para os fins de direito, e especialmente para fazer prova junto a processo judicial, que autorizo a guarda judicial. Peraí, que documento é esse, poeta? Eu sou leigo nessa coisa de lei
Mas ele havia feito um documento em vida e dizia que esse documento seria assinado em 3 vias diante de um tabelião. Eu queria saber o que era. Eu não tinha entendido assim com clareza. E aí ele me explicou. Olha, George, Tânia, esse documento chama-se autorização de guarda. Eu posso fazê-lo em vida diante de um tabelião. O tabelião é o titular de um cartório, autorizando que você seja o pai do Stefano na minha falta. Fiquei boquiaberto, até emocionado. A Tânia também, porque nós éramos um casal que, conforme vocês já sabem desde a abertura da minha narrativa, que nós não podíamos ter filhos e não poderia haver prova de amizade maior do que aquela. Fiquei profundamente emocionado, mas veja o que aconteceu. Uns 6 meses depois desse documento elaborado, eu acabei tendo uma recaída. Peraí, ô George, ô Jorjão, para irritar o George, né? Ô Jorjão, vem cá, não entendi. Recaída? Como? Explico. Foi uma outra enfermeira lá no hospital, linda e jovem. Ela começou a me encher de carícias numa noite de plantão e aconteceu de novo. Mas a Tânia, minha mulher, ela tinha suas espiãs na maternidade. E ela ficou sabendo. Não teve perdão. A Tânia se separou de mim. Eu queria que ela me perdoasse, obviamente. Eu não queria, eu amava minha mulher. Eu não sei o que deu na minha cabeça, e era a 2ª vez que eu errava. Eu reconheço, sim, e vou levar cacetada de vocês. Eu havia errado feio. Eu queria que ela me perdoasse, mas não. A Tânia foi taxativa desta vez. Ela queria a separação e pediu o divórcio. Foi um momento muito triste e de muita dor, porque eu achei que aquilo tudo estava comprometido. O documento que o poeta tinha feito para mim, obviamente que ele previa a Tânia, né, na minha vida, se bem que o documento, a autorização de guarda dele era de pai para pai, era dele para mim. Mas ele previa a Tânia na minha vida para ser, na falta dele, obviamente, a tutora, a mãe do menino, né, do Stefano. Eu fui conversar com ele, ele disse não, está mantido o documento. O documento foi feito, foi assinado diante do tabelião, está mantido o documento, e eu tenho certeza que a Tânia vai voltar com você. Ela vai te perdoar. A única coisa que você tem que fazer é ser o que você é, George. Deixar de ser George para virar um Jorge mesmo, sabe? Ser mais simples, mais humilde, ser o Jorginho que pede perdão, sabe? É deixar a empáfia do George, que às vezes você quer assumir, e manifestar o Jorginho que existe em você. E pedir perdão para ela, quando necessário for. A verdade foi que eu comecei a fazer exatamente o que ele me havia indicado, mas a Tânia estava firme. Ela entrou com o advogado, saiu o divórcio e nós tivemos que assinar. Estávamos separados, mas ele dizia que o documento estava mantido. A vida foi passando. Mais 2 anos se passaram assim. Então é fácil que vocês acompanhem a idade da nossa amizade, porque o Stefano, ele havia completado agora 10 anos. Eu estou em casa e de repente eu começo a escutar aquele telefone gritando na minha cabeceira da cama. Várias vezes tocando, várias vezes. Comecei a sonhar, sabe? Comecei a sonhar que tinha um telefone tocando, e aquele telefone tocando, me incomodando, e eu sonolento, mal-humorado,
Eu atendi o telefone muito mais com um rosnado. Aquele dia eu estava de George e não de Jorginho, conforme brincava o poeta. Então eu atendi muito mais com um rosnado do que com um alô. Sabe quando você tá mal-humorado? Você não atende bem o telefone. Você já tá com raiva do telefone que tá tocando. Então eu não falei, alô? Não. Foi assim que eu atendi. Foi um rosnado. Aí, do outro lado da linha... era a voz do Elias, do poeta. Desculpa, meu amigo, eu não imaginei que essas horas você estivesse dormindo ainda. São quase 11 horas da manhã do domingo. Elias, caramba, Elias. Não foi bem caramba que eu falei, mas vocês imaginam que foi. Elias, caramba, hoje é domingo, cara. O único dia da semana que eu não tenho plantão e nem hora pra acordar. Tô descansando, cara. Desculpa. Olha que você não tá sendo o Jorginho, hein? Você tá sendo o George agora. Desculpa. Eu sinto muito ter esquecido desse detalhe. Mas o fato é que eu não poderia nunca deixar de te comunicar, meu amigo. Por quê, rapaz? Que foi? Eu não podia nunca deixar de te comunicar. E foi? Vá. Que é, Elias? Que foi? Que aconteceu? Eu encontrei o grande amor da minha vida. Eu encontrei o grande amor da minha vida e não podia deixar de comunicar essa maravilha para você, meu verdadeiro e único grande amigo. Eu respondi para ele com toda sinceridade, naqueles últimos tempos tinha sido assim. Elias, para com isso, vai. Se eu não perdi a conta, esse deve ser o 8º, 9º, sei lá, 10º dia que você encontra o amor definitivo da tua vida. Não, Jorginho, você não me dá uma de George hoje não, tá, Jorginho? Desta vez é para sempre. É para sempre. Tudo em nós se combina, tudo em nós se completa. E vamos ficar juntos, sei lá, até quando a vida terminar. E eu descobri uma coisa. George, eu descobri uma coisa. A vida não termina nunca. Sabe aquela música Hino ao Amor, da eterna Edith Piaf? Então, tá tocando aquela música. A vida não termina nunca. Nós vamos ficar juntos para sempre. Eu espero que tudo isso que você está falando aí, o poeta, seja verdade. Agora, por favor, me deixa voltar a dormir esse restinho de sono. Eu vou voltar a dormir e depois, outro dia, outra hora, a gente conversa, tá bem? Não, meu amigo, não. Tem que ser agora. Eu não falei ainda quem foi que eu encontrei. Ai, tá bom, vai. É o eterno amor da sua vida. Quem foi que você encontrou? A Nazaré! Eu encontrei a Nazaré, a mais linda mulata do mundo. Você tá ouvindo aí? Tá até bobo, né? Tá até passado. Gente, esperava ouvir tudo dele. Porque para mim, a Nazaré, ela tinha ido embora para sempre. Afinal de contas, já tinham 5 anos do sumiço dela. Ela havia deixado o filho para trás. Nessa hora, eu despertei. Eu estava, lógico, querendo dormir ao invés de acordar. Mas quando ele falou a Nazaré, eu despertei. Primeiro, aquilo cortaria a possibilidade que eu tinha ainda de, sei lá, um dia sonhar ter um filho, sabe?
Eu queria muito que o meu amigo vivesse muito, muito, muito tempo, mas ele era bem mais velho que eu, Elias. E ele havia feito aquele documento para mim. De certa forma, olha o egoísmo do ser humano. Aquele documento, ele me garantia uma alegria de ter um filho, que seria o Stefano. E com ele eu tentaria a volta da Tânia para a minha vida. Então primeiro bateu o egoísmo. E depois aquela pergunta: como a Nazaré? Como? Você encontrou a Nazaré? Eu encontrei a Nazaré. Eu estou muito feliz. E ela também. Nós estamos juntos. E ela me disse que desta vez é para sempre. É para toda a eternidade. Eu até estou cantando da Edith Piaf, Hino ao Amor para ela. Eu estou muito contente, eu estou muito feliz. Vamos fazer o seguinte, eu disse para ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou acordar, a gente pode se encontrar na churrascaria. Vamos marcar... Eu estou até... Eu fui dormir tarde. Vamos marcar 2 da tarde na churrascaria. Ele falou, ok, tá bom, mas eu queria fazer um pedido para você. Pedido para mim? O que é, Elias, que você quer dessa vez? Eu queria que você fosse o Jorginho, bem humilde, que você procurasse a Tânia, sua mulher, e dissesse a ela, para ela ir com você hoje na churrascaria às 2 horas da tarde, tá? Eu queria muito ter uma conversa com vocês lá. Você promete que você faz isso? Tá? Tá bom. Tá certo. Então tá. 2 da tarde na churrascaria a gente se encontra. E o telefone foi desligado. E quando desligou o telefone, aquele turbilhão de coisas começou a passar pela minha cabeça. Eu deduzi, bom, ele quer que eu leve a Tânia para que ele e Nazaré expliquem, né? Que o documento vai ser rasgado lá do menino, do filho, agora Nazaré tá de volta. Peraí, eu tô achando que a intenção do poeta é boa, é essa. E aí eu não tinha mais condição de voltar a dormir. Me levantei, fui tomar o meu banho, o telefone rasgou a tocar de novo. Eu estava no banho, falei, é ele, com certeza é ele outra vez. E eu estava acabando de tomar o banho, o telefone não parava, e tocando de uma maneira insistente. E quando eu atendi o telefone, sabe quem era? Lembram da Dona Cristina, aquela senhora que trabalhava lá no hospital e que eu indiquei para que fosse trabalhar na casa do poeta? Era ela. Era ela me dizendo que ela já estava me ligando desde 5 horas da manhã. Eu não sei como, talvez ela tenha confundido, não é possível. Meu telefone não tocou 5 horas da manhã. Eu pelo menos não escutei, mas ela disse que estava me ligando desde as 5 horas da manhã. E ela estava chorando, desesperada. Mas o que foi? O que aconteceu, Dona Cristina? O poeta, conforme você chama, o Elias, ele morreu. Gente, sabe que é o mundo desabar em cima de você? Foi exatamente o que eu senti naquela hora. Não é possível. Morreu? Morreu agora? Não, ele morreu por volta de umas 2 horas da manhã, quando eu ouvi um gemido muito forte dele, que eu corri lá no quarto. Eu quando toquei nele, eu vi que ele já estava sem vida. Eu chamei o socorro aqui em casa. Você sabe a amizade que eu tenho com o pessoal lá do hospital. Vieram imediatamente. Mas, lamentavelmente, o médico que veio atestou que ele já estava sem vida. Foi um ataque do coração fulminante. Foi fulminante, Sr. Jorge. Foi fulminante. Não era possível. O poeta havia me ligado
às 11 horas da manhã. Ela estava me relatando um fato que aconteceu de madrugada. Não, tem alguma coisa errada. O poeta havia se encontrado com a Nazaré. Ele estava muito feliz, dizendo que ele viveria o amor dele para sempre, que ele estava ouvindo ou cantando, ou sei lá, lendo a letra da Edith Piaf de Hino ao Amor. Não, eu queria desmentir a dona Cristina. Mas ela, chorando, me passou também o Stefano, o menino, o garotinho de 10 anos, que também estava chorando a morte do pai. Então ela não estava louca. A partir dali foi que eu me comuniquei com a Tânia, a minha mulher, que mal conversava comigo, mas desta vez, diante dos fatos, me deu toda a atenção. E fomos juntos, eu e a Tânia, pro velório. Foi a partir daí, a partir desse dia, que fizemos valer aquele documento. O menino Stefano veio para nossa casa. A dona Cristina, que estava muito habituada com ele, também veio trabalhar aqui em casa. De início, a minha esposa Tânia, ela não tinha aceitado a minha proposta. Mas, rapidamente, ela mudou de ideia quando eu contei para ela tudo o que havia acontecido no telefonema que eu havia recebido do poeta, que ele pedira que eu pedisse perdão a ela. Humildemente eu pedisse perdão a ela e foi o que eu fiz. Só que algumas respostas precisariam ser dadas. Ele me disse que tinha encontrado a Nazaré, que ele estava feliz da vida com a Nazaré, o grande amor da sua vida, e que ele estava ouvindo ou lendo a letra de Hino ao Amor de Edith Piaf. Que história era essa? E tudo se esclarece. Uma prima de 2º grau da Nazaré apareceu no velório dele. E foi ela quem me deu a notícia. A Nazaré estava morta havia 4 anos. Conclusão: o poeta havia se encontrado com o grande amor da sua vida, mas do outro lado do mistério. Eles estavam ouvindo juntos Edith Piaf, Hino ao Amor, mas não aqui, neste plano, mas no outro. Por isso ele estava tão empolgado. E por isso ele dizia que o amor da vida dele duraria para sempre, para sempre. O tempo correu, passou. 17 anos depois, Stefano, meu filho, acaba de se casar com a Isis, uma moça linda, 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 linda. Eu e a sua mãe, a Tânia, ficamos muito orgulhosos pelo casamento do nosso filho. Eu e Tânia nunca mais nos separamos. Já não sou mais um enfermeiro, já não há mais risco nenhum de qualquer episódio triste naquele hospital. Se bem que eu tive responsabilidade em todos eles, me diz a Tânia, e ela está com toda a razão, ela está certa. Mas o impressionante disso tudo foi a amizade, a vida entre mim e o poeta. Que coisa forte. Ficou na minha história. Ficou para sempre. E eu gostaria muito que vocês comentassem essa minha história a partir de agora.